Olá! Mais uma vez entramos com uma postagem no Esquerda Autocrítica, pedindo o favor de aumentar o nosso alcance, com curtidas, inscrições e muita divulgação. Fale do nosso canal com seus amigos. Eles irão gostar. Hoje, vamos falar da crise da esquerda no Rio de Janeiro. Infelizmente, o Rio de Janeiro continua falindo. Dependendo do aspecto, o Brasil possui 3 capitais. Brasília é a capital política, São Paulo é a capital econômica, e o Rio de Janeiro é a capital cultural. O Rio de Janeiro exerce a influência para o Brasil todo, nos costumes e na forma de como nós nos divertimos. É onde fica também a sede da grande mídia, e onde os artistas vão morar quando querem aumentar sua visibilidade. O Rio de Janeiro tem uma função semelhante ao que Los Angeles é para os Estados Unidos. Nossos costumes e nossa diversão são reguladas pelo estilo de vida tipicamente carioca, o carioca way of life. Apesar de ser o Rio de Janeiro uma espécie de parque de diversões nacional, costumamos levar a sério o que acontece no Rio de Janeiro. A classe média de todo o Brasil costuma usar o jeito de viver dos cariocas como modelo, como se os moradores do Rio de Janeiro fossem gente que sabe o que quer, como se o Rio de Janeiro tivesse sabedoria, mesmo sendo lúdico. Mesmo sendo um parque de diversões, mesmo sendo infantil, os cariocas sempre sendo um modelo de vida para a classe média de todo o Brasil, para o bem, e principalmente para o mal. Sendo um povo influente, é natural o fato de que os habitantes do Rio de Janeiro se tornassem pessoas agressivamente arrogantes. Não por acaso, é onde Bolsonaro cresceu politicamente. É o segundo estado mais bolsonarista do Brasil, perdendo apenas para Santa Catarina. Cariocas são muito arrogantes. Como povo influente para todo o Brasil, cariocas se acostumaram a impor seus pontos de vista e seus gostos a quem quer que seja. Dizer não para um carioca é considerado ofensivo. Cariocas reagem furiosamente quando contrariados. Não por acaso, ideais altruístas morrem no Rio de Janeiro logo no início. Sabendo disso tudo, não é de se estranhar que o Rio de Janeiro tenha sido o berço do golpe de 2016. Infelizmente, fatos comprovam que o Rio de Janeiro foi o quartel-general do golpe de 2016. Apesar do projeto ter sido executado por um paulista do município de Tietê, Michel Temer, o então deputado carioca Eduardo Cunha foi o mentor intelectual do golpe, junto com o tucanato que hoje apoia Lula. Cunha é muito mais influente do que se pensa e construiu o projeto de todo o caos que vivemos até este exato momento. Se bem que foi um projeto kamikaze, pois apesar de ter sido planejado no Rio de Janeiro, o próprio estado pagou com uma grave crise, o próprio golpe que criou. Atualmente o Rio de Janeiro se encontra em situação igual aos mais fracos estados da região norte, famosos pelo subdesenvolvimento. O Rio de Janeiro está falido. Totalmente. Apesar de seus defensores alegarem o oposto, o pensamento progressista é muito fraco no Rio de Janeiro. Cariocas não possuem vocação altruísta, sendo, segundo pesquisas, a capital brasileira do bullying. É natural que a própria esquerda do estado seja contaminada pelos mesmos defeitos do povo local, sendo ao mesmo tempo arrogante, imatura, lúdica e teimosa. Isso enfraqueceu a esquerda carioca, que se mostra confusa e mentirosa. É impossível o socialismo ganhar força no Rio de Janeiro, um estado que nunca priorizou o pensamento diversificado, obrigando todos os habitantes a terem os mesmos gostos e costumes, por ser a sociedade mais influente nestes aspectos em todo o Brasil. O esquerdismo do Rio de Janeiro enfraquece, porque se sente na obrigação de ser fiel ao estilo de vida e de pensamento típicos da sociedade local. Pode não parecer, mas cariocas são muito mais conservadores do que se pensa. É o estado mais conservador do Sudeste. Mas é um tipo de conservadorismo não estereotipado. Para quem acredita em estereótipos, e brasileiros costumam acreditar em estereótipos, é impossível alguém ser alegre, divertido, ensolarado e conservador ao mesmo tempo. Reveja seus conceitos. Não somente é possível, como cariocas dão um show de conservadorismo. Cariocas odeiam não apenas mudanças como odeiam gente diferente. Quem não segue a maioria, o que é imposto pelo costume local, é humilhado sem dó e perde muitos direitos. Por isso que os esquerdistas cariocas agem como se fossem direitistas moderados. Na verdade, não existe esquerda carioca. Esquerda carioca é centro. Centrão. É totalmente diferente daquilo que se viu na União Soviética do início do século XX. Os maiores nomes da dita esquerda carioca não passam de capitalistas um pouco generosos, que usam roupas modestas para parecerem pobres.
Até porque, para parecer descontraído, uma obrigação do estilo de vida carioca, não se deve exagerar na formalidade. Estado lúdico, sejamos lúdicos. Infantis até. Seriedade no Rio é muito desagradável. Mesmo em assuntos sérios, é bom falar brincando. Brincando, sorrindo, pulando, dançando e gritando. Gritando gol, e a população logo se anima. O conservadorismo do povo carioca se manifesta na esquerda local, que nunca foi de ousar. Mas a coisa está para se tornar ainda mais explícita, mais clara, porque o direitista que pensa que é esquerdista, Marcelo Freixo, acaba de anunciar a sua candidatura ao governo do Rio de Janeiro. Freixo se assume como novo na política. Sabe quem será o seu vice? Adivinhem. Surpresa. É uma figurinha bem conhecida da política local. Ninguém menos que o mais duque retrógrado César Maia. Sim, César Maia. Ele mesmo. César Maia, o pai do golpista Rodrigo Maia. César é líder de uma poderosa oligarquia que comanda o Rio há muitas décadas. Oligarquia que nada fez para que o Rio de Janeiro se desenvolvesse. Pelo contrário, ele, seu filho e vários de seus discípulos, entre estes incluindo os festejados Eduardo Paes e Rodrigo Neves, estes superestimados pela apaixonadíssima esquerda, chamaram o velho oligarca para deixar o Rio de Janeiro ficar na mesma. Tudo como está. César Maia confirmado como vice de Freixo favorece com que empresários cariocas, entre os mais poderosos e ricos do país, garantam a eleição do galã do PSB. Garantam, mas nem tanto. Para piorar, mesmo com este cenário favorável, as esquerdas estão entrando em atrito pois Rodrigo Neves, outro pupilo de Maia e xará do filho deste, também é candidato a governador. Alessandro Molon também deve entrar no páreo. Isso está causando desentendimento entre os lulistas cariocas que não sabem em quem apoiar, ainda mais no reduto bolsonarista que é o Rio de Janeiro. Bolsonaro deve estar dando risada ao ver a desunião dos esquerdistas, o que pode facilitar a vitória do atual governador, o bolsonarista Cláudio Castro, líder nas pesquisas. Isso enfraquece ainda mais a muito fraca esquerda do Rio de Janeiro. Entrando em atritos entre si, esquerdistas cariocas ficam ainda mais perdidos, abrindo caminho para que bolsonaristas tenham êxito. Bolsonaristas, que já são fortalecidos em um Estado com povo vocacionado para agredir, comandado pela bancada evangélica que cresce monstruosamente dentro do Estado, aumentando o inacreditável conservadorismo. Dá para brincar, pular, dar risada defendendo ideias retrógradas e medievais, com muita descontração, mesmo com o Estado totalmente falido. O Rio de Janeiro continua falindo. Por hoje é só. Um abraço a todos!